Seja bem-vindo ao Bulenber desta semana. Hoje olhamos para os temas quentes dos últimos dias, com a Grécia naturalmente em destaque, e são meus convidados Nuno Serafim, Miguel Gomes da Silva, Luís Bravo e Diogo Santos Teixeira. Aos quatro, hoje aqui o painel completo. Muito bem-vindos, é um prazer tê-los comigo. Hoje somos 5 e vamos precisamente começar pela Grécia. E Luís, hoje começando por ti, começando pelos últimos desenvolvimentos, e foi mais uma semana quente, tudo em aberto, referendo no domingo, ninguém sabe ao certo o que é que vai acontecer. Do seu volume disse hoje que mesmo que haja um não a vencer esse referendo, a Grécia não sai da zona euro. Por outro lado, tivemos Varoufakis à Bloomberg a garantir que prefere cortar o braço do que assinar um acordo onde não esteja prevista uma reestruturação da dívida. Boa noite, Hugo. Eu gostava de começar por aí, exatamente porque acho que na questão do referendo tem sido dúbio, ou tem havido duplos sentidos no que diz respeito ao verdadeiro significado do mesmo. Isso, dentro daquilo que tem sido o debate, e neste tema eu acho que há sempre duas dimensões. Há a dimensão política, que tem ganho uma grande preponderância, e depois a dimensão económico-financeira, tem efetivamente a ver com a vantagem que eventualmente o Syriza ou Tsipras acha que pode vir daqui. O que não é inteligível, porque ainda não se percebeu muito bem, e se formos a ser honestos pelas últimas declarações dos responsáveis helénicos, qual é a verdadeira agenda que existe relativamente a este referendo. Nós temos visto, efetivamente, e eu julgo que de facto esse é que é o cenário central, que é este referendo é sobre o euro, e isso tem-se começado a ver dentro das sondagens. Nós vimos que das 4 sondagens que foram publicadas mais recentemente sobre o tema, apenas uma mostra uma possibilidade do não vencer, e depois a última que foi divulgada, julgo que ontem, tem um contrassenso, ou seja, apesar de mostrar que cerca de 43% dos gregos estariam dispostos a votar não no acordo, tem depois também, sobre os mesmos inquiridos, uma demonstração de que mais de 75% quer ficar no euro a todo o custo. Ou seja, o que é que isto leva a supor quando nós olhamos para aquilo que eu chamaria o dia seguinte? O dia seguinte pode trazer uma coisa muito interessante em termos de novidade do debate político na Grécia, que é o mais provável é que ganhe o sim, porque de facto o que existe é esta tendência para haver esta percepção de que é a Europa que está em causa. Mas se ganhar o não, ou mesmo que ganhe o sim, se houver um cenário de eleições antecipadas, isto pode um bocado mudar o debate, porque o debate está muito centrado nas medidas de austeridade e pode de um momento para o outro passar a ser o debate sobre a Europa e sobre se efetivamente os gregos estão dispostos a ficar na Europa. Só para dar mais algumas ilações sobre o que eu acho que podemos ver após o referendo. Eu acho que, independentemente do que possa fazer o Syriza, o mais provável é ainda assim que os gregos acabem por ter essa percepção de que o que está em risco é o sim. Esse seria, inclusivamente, o cenário mais fácil de gerir. Caindo o governo grego ou indo nós para um governo de coligação, seria o cenário que, em termos da dimensão económica, significaria que os controles de capital poderiam passar para um cenário mais próximo daquilo que nós vimos, por exemplo, no Chipre, uma situação temporária, mas que teria um programa de apoio, uma implementação de um programa de apoio que traria fundos novos para a economia e que seria suportado pelas instituições internacionais, enquanto que um cenário do não, apesar de poder conferir um mandato para o governo liderado por Tsipras para impor, digamos, melhores condições dentro do acordo, o que eu acho, e hoje, por exemplo, o Citi lançava uma nota onde falava de um novo cenário, era que inevitavelmente isto seria um empurrar para um cenário de saída do euro com grande crise
a nível social. Miguel, olhando para estas questões, mas também, por exemplo, e Varoufakis tem estado também em destaque nos últimos dias, ou nos últimos meses, se quisermos, e enumerou 6 pontos no seu, ou lista de argumentos, como lhe chamou, no seu blog, onde diz, entre outros, e eu destacaria logo o primeiro, que os credores da Grécia rejeitam reduzir a dívida pública impagável e insistiram que ela deveria ser paga parametricamente pelos membros mais vulneráveis da nossa sociedade. Está aqui implícito ou explícito um default grego ou não? Antes de mais, ou um haircut, aliás, perdão. Antes de mais, está explícito que a Grécia não tem condições para pagar a dívida ponto final. Portanto, acho que já é mais do que assumido que não há condições e o país não tem condições de gerar riqueza suficiente para pagar os valores atuais. Há um quadro engraçado que foi divulgado recentemente pela Bloomberg, e penso que a fonte é o Eurostat, em que detalha a exposição dos vários países à dívida grega e o impacto que isto teria nas contas públicas de cada um deles. Portanto, se nós tivermos especificamente, entre aspas, os vários países a admitir que, sim senhor, vamos partir do princípio que perdoamos 50% da dívida grega, portanto, além dos 50% que já foram perdoados há uns tempos atrás, apenas aos privados. Eu recordo que tudo o que são instituições públicas, nomeadamente o BCE, não teve envolvido no perdão da dívida. Portanto, o que a Grécia deve ao Banco Central Europeu é os mesmos 100% desde a origem. Portanto, não houve perdão de dívida. Mas se agora houver, e agora praticamente é o BCE que detém a totalidade da dívida grega que está no mercado, a exposição que, por exemplo, no caso de Portugal, nós temos 4 mil milhões de dívida pública grega, ou melhor, temos exposição a 4 mil milhões através da nossa participação no mecanismo europeu de estabilidade, o que teria um impacto nas contas públicas em termos de dívida face ao PIB de 2,5% sensivelmente. Portanto, passaríamos de 130 para 132,5%. A França, por exemplo, passaria para quase 100% do PIB, 97%. Portanto, o impacto que um haircut teria, ou um perdão da dívida total, e ainda mais grave, teria, não é tão simples quanto um perdão à Grécia assumido pelos privados como foi no passado. É um impacto real nas contas públicas dos países, de Portugal, de Espanha, de Itália, já de si deficitárias e debilitadas, exceto a Alemanha, que permanece ainda com superávit. Mas mesmo no caso da Alemanha, e a exposição da Alemanha à Grécia é de 91 mil milhões, caso se avançasse para um perdão, mesmo parcial de dívida, a Alemanha passaria de um superávit nas suas contas públicas para um déficit. Portanto, o que está em cima da mesa é muito mais do que um simples perdão. E isto tem que ser olhado, porque não nos podemos esquecer que, acima de tudo, as pessoas que gerem os países têm eleitores e têm eleições. Nós temos eleições em outubro, a Espanha terá eleições é mais ou menos em novembro, é mais ou menos na mesma altura, pouco depois. Portanto, e há que dar contas aos eleitores e explicar porque é que nós tivemos que aplicar determinadas medidas de austeridade, que nos custou a todos, querem aumento de impostos, querem redução de salários nos funcionários públicos e pensões, e ainda vamos pagar aos gregos. E nós tivemos a sorte, entre aspas, de ser resgatados e ter passado 3 anos debaixo do domínio da Troika, entre aspas digo porque obviamente que foi negativo, por tudo o que sofremos. Mas Portugal não teve de participar. Mas, por outro lado, aliviou a nossa participação neste mecanismo. Ou seja, estes 4 mil milhões, estes 2%, 2 e tal por cento de impacto nas contas públicas que teríamos se perdoássemos a Grécia, se fosse decidido o perdão à Grécia, poderia ter sido muito mais, ou seria muito mais, como é o caso da Espanha, se não tivéssemos sido resgatados. E aí então estaríamos a falar provavelmente de 4 ou 5% da nossa dívida, ou de agravamento da nossa dívida face ao PIB, o que seria um cenário ainda mais drástico. Não é tão linear e às vezes as análises de perdão carecem ir um pouco mais a fundo para perceber que os impactos não são tão simples quanto isso. Nuno, Tsipras tem-se fartado de falar de chantagem por parte dos credores, da apresentação de exigências que não são reais ou execuíveis por parte da Grécia, mas será que do lado grego aquilo que tem sido apresentado é execuível, é real? Ou seja, a Grécia tem tido vontade de negociar? Pois, esse é um dos grandes problemas, ou seja, isto parece um processo negocial onde claramente
tem havido má-fé por parte das partes envolvidas. Eu diria que, enfim, mais notória do lado da Grécia, até porque, enfim, a forma de atuar não é propriamente uma forma habitual neste tipo, ou este nível de conversações e este nível de negociações. Mas a verdade é que é perfeitamente incompreensível estarmos 4 meses para apresentar uma proposta credível, como aconteceu supostamente a semana passada. Aliás, isso foi dito por parte dos próprios credores, que era uma proposta credível. E para 2 dias depois, um dia depois, haver, enfim, um documento que circulou com uma contraproposta por parte dos credores, depois de se ter dito que a proposta era minimamente aceitável, com algumas alterações que, de certa forma, são humilhantes e que, sob o ponto de vista material, não eram significativas. Ou seja, isto mostra também alguma má-fé negocial por parte da Europa, no sentido que, enfim, a Europa não está disposta para negociar com o Syriza, por questões também políticas. A cereja em cima do bolo é depois a convocação de um referendo, isto 4 meses depois de haver supostamente um processo negocial. Portanto, eu acho que as partes não estão de E essa é outra questão, porque é só agora? E porque é só agora, não é? Quer dizer, não se compreende como é que alguém que está a governar um país, que está numa situação extremamente frágil, demora 4 meses a apresentar uma proposta credível. Por outro lado, também não se percebe depois de haver alguns comentários no sentido de dizer que a proposta é credível e que estamos muito próximo de um acordo, como é que de repente e de um momento para o outro, e nós não estamos dentro das negociações, não sabemos se houve aqui algum recuo por parte da Grécia ou não, como é que de repente a possibilidade de um acordo esfuma-se de um momento para o outro e depois a cereja em cima do bolo é de facto a marcação de um referendo, que obviamente é um pouco um jogo de roleta russa, como o Luís aqui acabou de dizer, mas um dos cenários são de grande dificuldade. Agora, eu também compreendo por parte e apesar de haver na retórica do Syriza, enfim, alguns pontos que são factuais e técnicos, que lhes dá alguma razão, eu compreendo da parte da União Europeia, ou por parte dos credores, a negociação com indivíduos com uma volatilidade emocional tal, não é? Como se tem demonstrado pelos últimos dias, nós próprios estamos todos confusos. A senhora Cristina Lagarde já não sabe muito bem qual foi a última proposta, avanços e recuos, chantagem, enfim, claro que isto não é bonito de ver, devíamos ser todos poupados a isto. O resultado final é que é uma lástima para a Europa, é uma lástima para a Grécia vai ser provavelmente a entidade nisto tudo que poderá perder mais e que está neste momento já a perder mais, mas a verdade é que se a Grécia sair, eu não acredito que a Grécia saia. Isso eu acho que é um ponto importante. Acho que ninguém quer sair. E mesmo do lado do Syriza, eu creio que o Sr. Varoufakis claramente vai se demitir se o sim ganhar, porque ele não vai assinar o acordo. E ele sabe perfeitamente melhor do que ninguém quais são as consequências de uma saída da Grécia do euro e não quer assumir essas responsabilidades. Foi isso mesmo que disse hoje também. Relativamente ao Sr. Tsipras, a coisa não é assim tão clara, não se percebe muito bem. O que quer dizer que se um sim ganhar, não é claro que cai um governo, há novas eleições e vamos ter uma Europa com outra vontade de negociar com novos interlocutores. Mas aí poderá enfrentar, tendo por base as últimas notícias, um divórcio, porque, segundo as notícias que vieram a lume, a mulher ter-lhe prometido que, se não conseguisse um acordo favorável à Grécia, ou seja, partindo desse pressuposto, ele irá passar por um divórcio depois deste processo negocial. Exatamente. Portanto, provavelmente temos de estar, se calhar, atentos ao estado conjugal. Exatamente, ao estado do casamento do Sr. Tsipras com a mulher. Bruno Nogueira, numa das suas crónicas, disse precisamente que o melhor barómetro era olharmos para o estado marital do Sr. Varoufakis para perceber para onde é que isto vai. Ou então, se ele estiver inscrever na JSD, quer dizer que vai aceitar, de facto, as condições. Diogo, olhando para... E o Nuno tocou aqui num aspecto importante, e ainda ontem olhava para umas previsões feitas em abril por um conjunto de economistas para a Bloomberg e esperava-se um crescimento económico este ano de 0,9% para a Grécia. A verdade é que temos aqui mais de 5 meses de paralisia, agora a limitação à circulação de capitais. Será que estes números vão ser possíveis de cumprir? Não, é perfeitamente impossível a Grécia cumprir um crescimento positivo este ano. Ou seja, estava já numa situação frágil, a economia está perfeitamente parada. Há relatos
sobre o funcionamento das empresas, a explicar que basicamente as empresas importadoras não importam, as empresas exportadoras não exportam, porque na ausência de fluxos financeiros não é possível uma economia funcionar, não é possível importar com dinheiro na mão, basicamente. Portanto, o impacto sobre o turismo será certamente notável também, trata-se de 18% do PIB grego, com uma importância significativa da época de verão que estamos agora a atravessar. Portanto, o regresso à recessão, ou pelo menos a um decréscimo significativo da Grécia, é inevitável. Agora, o que importa é o que se passa amanhã. E houve hoje a publicação por 246 economistas gregos de uma carta assinada a apelar, obviamente, ao sim e a descrever a Grécia do não. A Grécia, obviamente, numa situação de descalabro completo da economia, empresas a fechar, recessão, problemas sociais, problemas de serviços públicos, problemas de saúde, hiperinflação, incapacidade de, obviamente, atrair investimento, etc. Portanto, é claro que uma saída da Grécia do euro hoje teria as consequências últimas, basicamente, que se pode esperar numa economia deste tipo. Basicamente, a Grécia amanhã seria uma Venezuela europeia, mas sem o petróleo. Portanto, uma situação clara de pelo menos 40% a 50%. Sim, e uma recessão em basicamente 2 anos da ordem dos 25% a 30%, que é o típico, entre aspas, de uma recessão após saída, após incumprimento completo de um país face aos credores. Portanto, para além da recessão que já viveu nos últimos anos, ainda iria a crescer uns tantos 25%. Das declarações de hoje de Varoufakis, e já agora, e para terminarmos este assunto, porque ainda temos outros para discutir aqui hoje, mas eu queria saber também qual é a vossa opinião. Varoufakis, na entrevista que deu à Bloomberg, dizia, e pode entender-se as questões políticas, mas estamos a falar também de uma pessoa com mérito, com conhecimento, professor nos Estados Unidos, antes de assumir este cargo, mas é normal que depois de todo este processo, independentemente de ganhar o sim no referendo de domingo, e não estando ainda tratado um acordo para a Grécia, é normal que o Ministro das Finanças diga publicamente que a reabertura da Bolsa e a reabertura dos bancos, principalmente na terça-feira, dia 7, vai ser feita com absoluta normalidade. Nunca. Varoufakis esteve a mentir ao povo grego desde há 4 ou 5 meses atrás, desde o início da campanha eleitoral, a explicar que basicamente poderia negociar o que estava no seu programa com a Europa sem uma saída do euro. Já se percebeu que mentiu, continua a mentir, porque é evidente que os bancos, na terça-feira, não poderão abrir de forma normal, exceto, mas não estou a antecipar isso, se o resultado das eleições e o resultado das negociações europeias incentivarem suficientemente o BCE para reabrir totalmente a torneira à Grécia, eu que francamente não antecipo. E, sobretudo, a Bolsa não vai abrir normalmente. A Bolsa vai abrir com quedas acentuadas das empresas e dos bancos que estão cotados na Bolsa grega, como é óbvio. Sim, vamos ver o que aconteceu na segunda-feira passada, apesar de ter sido um choque que já estava há muito tempo previsto, não deixa de ser um choque quando de facto acontece. E o que aconteceu foi, enfim, não houve pânico, mas as bolsas caíram em média 4%, a bolsa portuguesa foi das mais afetadas, a yield dos 10 anos na Itália os 10 anos italianos chegaram a estar aqui 10%, a yield veio dos 120 para os 199 pontos, acabou em 150 pontos, portanto, enfim, estamos aqui a falar, isto foi só na perspectiva... Os fundos de títulos gregos caíram 20%, mais ou menos. Estamos a falar aqui só na perspectiva, isto foi numa perspectiva que, enfim, foi só uma ameaça, ou seja, não sabemos, de facto, quais são os resultados, quais são as consequências, foi só uma amostra em países periféricos. Agora, o que vai acontecer na Grécia vai ser, provavelmente... vieram para ficar durante mais algum tempo. Aliás, no Chipre ainda existem, não é? No Chipre ainda existem, passaram 2 anos e não há condições para levantar, ou para fazer com que o sistema financeiro esteja completamente aberto no Chipre. E, portanto, de certa forma, eu creio que neste caso as consequências vão ser nefastas, obviamente, para a economia grega e para o mercado de capitais. O sistema financeiro está completamente aniquilado, não é? Miguel? Eu não sei se as bolsas e se os bancos vão abrir na terça-feira se o não ganhar. Portanto, é uma dúvida, muito sinceramente, que me assiste. Se o sim ganhar, se conseguir entre o final do referendo... A questão é o tempo que há disponível, não é? E houver na segunda-feira logo
por parte das instituições europeias a vontade de colocar mais dinheiro, penso que sim, que abrirá normalmente. Se o não ganhar, eu penso que os bancos não vão abrir e que a Bolsa também não, porque vai ser muito difícil gerir. O BCE automaticamente vai manter a linha, não irá retirá-la provavelmente, mas Foi também o que não a disse vai hoje, aumentar. precisamente mantém, mas Mas está, está como tens que aqui outro congelada. problema que é, ou seja, o SIM ganha e o Ministro das Finanças demite-se e não sabe o que é que vai acontecer ao governo do Syriza tal como ele está. E, portanto, enfim, apesar do SIM ganhar e ser, obviamente, o outcome esperado e aquele que, enfim, que será mais provável, dizemos nós, e aquele que é mais benéfico para, enfim, para a calmia dos mercados e para o projeto europeu, enfim, para a própria Grécia, digo eu, a verdade é que não é claro que, em termos de estabilidade política, isso traga um grande acréscimo no curto prazo para a própria Grécia. Portanto, eu não sei se as bolsas abrem normalidade. Não, isso, e é uma coisa que não nos podemos esquecer. Os bancos gregos, para além de terem, obviamente, um problema de liquidez, têm, sobretudo, um problema de solvência. E esta semana que acabou de passar não irá trazer confiança, como é óbvio, no sistema financeiro grego. Portanto, a banca grega está virtual. É uma banca fantasma ou uma banca morte-viva, porque, de facto, só vive por causa do BCE, ou graças ao BCE, e mesmo com o dinheiro do BCE, é uma banca hoje que está falida. Luís. Eu acho que, ao contrário, pronto, a ideia que eu tenho é, em qualquer cenário, seja no cenário da vitória do sim ou o cenário pouco provável da vitória do não, as medidas de controle de capitais vieram para ficar ainda durante algum tempo. Porque enquanto não houver, isto tudo acabará, culminará ou num programa de intervenção que a Grécia precisa para repor as suas condições. E não me parece, depois de ter sido impostos os primeiros controles, que seja possível retirá-los assim de ânimo leve, só com resultado político, até porque o dia seguinte vai ser complicado de gerir, mesmo que ganhe o sim. E é preciso lembrarmos que quem vai ao banco não são só os economistas ou os entendidos do mundo das finanças, são as pessoas, são os pensionistas que pensam, ok, isto está praticamente perdido, andamos estes meses todos e agora se calhar os bancos vão falir, portanto vou tentar tirar algum dinheiro. Daí tocas num ponto que é, nós estamos aqui a comentar a situação económica e financeira e obviamente esse é o nosso papel. Mas o verdadeiro drama aqui não se vai viver no mundo financeiro, vai-se viver na parte social, a saúde, e já se no fala acesso aos alimentos. Penso que é assim que se denominam health bonds ou uma coisa do género. Basicamente não há dinheiro para comprar. Os IOUs. Não, é uma espécie de dívida própria só para os hospitais. Os orçamentos foram cotados em 94%. Portanto. E esse é o grande drama que toda a gente tem que ter em cima da mesa na Comissão Europeia, no Fundo Monetário Internacional, no Banco Central Europeu, quando pensarem o que é que vamos fazer, que aquelas pessoas são 11 milhões de seres humanos, precisam de comer, precisam de se vestir e precisam de sobreviver, e são europeus. E mais uma vez, volto a reforçar, já várias vezes o disse, estão às portas da Europa, o ISI está logo ali ao virar da esquina, geoestrategicamente daí que esta semana os Estados Unidos têm estado também bastante ativos em todo este processo. É fundamental que a Grécia se mantenha do lado de cá da barricada. Para fecharmos o tema, lembrar apenas que foi divulgado esta semana por um site grego que na altura em que Papandreou estava a negociar o segundo resgate à Grécia e quando pede o referendo que depois a Alemanha acabou por não permitir, de Tsipras, e esse vídeo foi divulgado esta semana, disse na altura que Papandreou tinha convocado o referendo apenas para ganhar algum tempo antes da queda, portanto acaba por haver aqui uma espécie de quase déjà vu, diria eu, em relação à Grécia, embora com outros peões em todo este processo. Fazemos aqui um curtíssimo intervalo. Na segunda parte olhamos para o PSI 20 neste primeiro semestre e também para os últimos dados do emprego nos Estados Unidos. Não saia daí.